referente ao dia 9 de abril de 2007. Declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do 3º ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Correspondências recebidas. Ofícios do Executivo. Ofício número 469/2007, encaminhando o projeto de lei número 15/2007 para a devida apreciação. Número 470/2007, encaminhando o projeto de lei número 16/2007 para a devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 15/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por superávit financeiro do exercício anterior. Projeto de lei ordinária número 16/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por excesso. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 5/2007, de autoria do vereador Fernando Borer. Dispõe sobre o ensino de xadrez como modalidade de esporte nas escolas públicas da rede municipal de ensino do município de União da Vitória. Projeto de lei número 6/2007, de autoria do vereador Sérgio Andrekovski. Disciplina a obrigatoriedade de clínica de bronzeamento artificial a alertar seus usuários de seus riscos potenciais. Indicações. Número 53/2007, do vereador Gilmar Janenchuk, a Comissão Municipal de Trânsito, para que determine a imediata instalação de uma lombada na rua Oswaldo Pouzin, proximidades da residência número 210. Justificativa. Esta via pública é paralela com a rua Alcide Silva, que encontra-se atualmente intransitável, o que ocasiona o desvio de todo o tráfego de veículos para a rua Oswaldo Pouzin, e esta, por sua vez, merece atenção, pois o grande fluxo de veículos está colocando em risco a integridade física de moradores da região. 54/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias pertinentes providenciar a limpeza das ruas nos bairros São Bernardo e Ponte Nova, realizando o corte e capina do mato existente nessas vias públicas, promovendo também a melhoria de sinalização de trânsito nas vias preferenciais, onde atualmente essa sinalização é deficitária ou inexistente. Número 55/2007, do vereador Gilmar Janenchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar a imediata colocação de um abrigo de passageiros no ponto do coletivo urbano localizado na confluência da Avenida Ilques Amazonas Correia com a rua Alcide Silva, no bairro Nossa Senhora da Salete, local onde munícipes estão à mercê das intempéries quando da espera do coletivo urbano. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria da retirada dessa indicação 55, que entrou semana passada, um pedido deste vereador. O secretário pode continuar a leitura. Número 56/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade urgentemente providenciar reparos nos passeios de ambos os lados da Avenida Manuel Ribas, trecho entre as ruas Carlos Cavalcante e Professor Cleto. Este trecho do anel central é dos mais utilizados pelos munícipes e, ao passarem pelo local, correm o risco de acidentes, uma vez que os buracos nos passeios estão dia a dia aumentando justamente por falta de conservação. Essa indicação número 55, vereador Castilho, você coincidiu com a da semana passada, o secretário tira da pauta daí. Retira automaticamente, daí eu só queria uma informação porque não estava lembrado, vereador. Por isso que eu pedi um momento, mas depois teria as explicações no decorrer da leitura. Indicação número 57/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal, para que, em conjunto com a Comissão de Trânsito,
estudem a possibilidade de se instalar uma lombada ou redutor de velocidade em ponto estratégico da Rua Benjamin Constante, trecho entre as ruas Clotário de Portugal e Coronel João Gualberto, vista esta via pública estar constantemente sendo palco de rachas de veículos, proporcionando-se por motoristas despreparados. Número 58/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a recuperação do acostamento na Avenida Interventor Manuel Ribas, trecho entre o Colégio Estadual Túlio de França até a ponte Interventor Manuel Ribas. Aquele trecho da movimentada avenida está com um acostamento bastante deteriorado, trazendo perigo constante a todos que ali transitam, ocorrendo uma guerra constante entre ciclistas e motoristas, que disputam o espaço na pista de rolamento. Indicação número 59/2007, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras proceder à recuperação da estrada que dá acesso à colônia Olindina, onde está em precárias condições de trafegabilidade, necessitando de reparos e manutenção em sua pista de rolamento. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se o vereador Altamir Moreira de Castilho, o vereador Jair Brunhago e o vereador Gilmar Jaranchuk. Antes de concedermos a palavra aos vereadores, convidamos o chefe do Núcleo de Educação, José Jáquio, para que use a tribuna em resposta à solicitação dos vereadores Jair Brunhago e Sérgio Andrecoves. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Cordovan, presidente desta casa, em eu cumprimentando os demais vereadores, e quero de antemão já agradecer essa oportunidade que vocês me dão para estar esclarecendo, principalmente essa questão do Paraná Digital, que é um projeto do Governo do Estado, e também outras questões relacionadas à educação. Com certeza eu estou aqui para estar respondendo as indagações de todos. Bom, a questão do Paraná Digital é um projeto do Governo do Estado que foi lançado no ano de 2006 com a aquisição de computadores para todas as escolas. E aí eu quero ressaltar a importância disso, porque não é fazer crítica aos governos anteriores, mas sempre quando era feito algum laboratório de informática nas escolas, era para algumas escolas, e agora não mais, né? Por que disso? Porque o nosso secretário Maurício Reguião, ele sempre nos coloca que, assim como o aluno que estuda num grande colégio, num grande centro, tem que ter as oportunidades, aquele aluno, muitas vezes, naquela escola mais humilde lá do campo, também tem que ter essas mesmas oportunidades, né? E por isso que eu fico muito feliz de hoje estar no Núcleo Regional de Educação, com esse governo do Roberto Requião e com o nosso secretário Maurício Requião, por pensarem dessa forma, que nós temos que dar conta de atender a todas as escolas. E é lógico que quando você se propõe a atender todas as escolas, a gente acaba tendo algumas dificuldades, sim, né? E com relação ao Paraná Digital, a gente está tendo algumas dificuldades. Mas eu quero esclarecer que o Governo do Estado fez a sua parte, né? Já no ano passado, no mês de julho, o governo adquiriu os computadores. Ou seja, não teria porquê, né, não serem distribuídos para as escolas, sendo que já foram adquiridos. Lembro de uma reunião que participei, inclusive foi no mês de setembro, onde o secretário da Educação estava junto e cobrou da equipe do Paraná Digital, da Fundepar, o porquê que estava demorando tanto. Mas também eu acho que a gente tem que esclarecer que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, o Estado, quando tem alguma licitação para fazer,
tem alguma parte burocrática, e vocês, que são vereadores, sabem melhor do que eu essa questão. Quando é do município, quando é do governo federal, quando é do estado, tem que passar por licitações. E essas licitações foram feitas, e a empresa que ganhou, no caso, né, a empresa que ganhou para estar fazendo na realidade, são dois momentos que acho que é importante esclarecer, né? A Zorzeto e o Canal D são as empresas que passam pelas escolas aqui da nossa região e fazem a rede lógica e elétrica, né, para esses laboratórios, né? E daí a outra empresa, que é o Positivo, que ganhou a licitação, ela vem para instalar os computadores, né? E ela que dá a garantia. Então, por exemplo, os computadores já estão nas escolas, só que o diretor da escola, por exemplo, ele não pode abrir essa caixa, porque se esse computador, por um acaso, tiver algum problema, a gente perde a garantia. Então, a maioria das nossas escolas já está com a rede lógica e elétrica pronta, né? Eu posso até enumerar algumas delas aqui. Adilis Bordim, Astolfo Macedo de Souza, Bernardina, Cebeja de União da Vitória, Giuseppe, José de Anchieta, Judite, Neuza Domite, Pedro Estelmachuque e São Cristóvão. Então, já foi feita essa parte. Quer dizer, falta o quê? Falta essa empresa terceirizada chegar, no caso que é a PC Service, chegar e simplesmente retirar esses computadores das caixas e fazer a instalação, o programa e fazer a instalação. E lembro também que até no ano passado, numa reunião que eu tive com o prefeito Ussi, né, ele estava me colocando que havia intenção também do município estar colocando um laboratório de informática nas escolas municipais. E como nós temos a dualidade administrativa na maioria das nossas escolas, ou seja, num período existe a escola municipal, né, num outro período a escola do estado, eu até coloquei para ele que, porque nós estamos tendo uma dificuldade, e agora maior ainda, por conta dessa questão dos laboratórios, que nós vamos ocupar uma sala de aula. E, na realidade, nós não estamos ocupando uma sala de aula, nós estamos ocupando 2 salas de aula. Porque como as escolas funcionam em 3 turnos, principalmente manhã e tarde, como a gente usa todas as salas, nós temos dificuldade. E, naquele momento, eu até estava conversando com o prefeito, e a gente colocou para ele que se, ao invés de ele colocar mais um laboratório nas escolas, se ele construísse algumas salas de aulas, seria mais interessante, né? Porque a gente resolveria esse impasse, que é a questão das salas de aula. Eu trouxe o Wilson aqui comigo hoje, porque ele que responde ali no Núcleo Regional de Educação por essa questão do Paraná Digital, e ele me repassou hoje, inclusive, que na segunda-feira essa empresa garante que está aqui. Só que eu não gosto de prometer aquilo que eu não posso cumprir, porque essa mesma empresa, já em outubro, ela já nos prometeu que estaria aqui. Então, nós realmente estamos enfrentando essa situação. Alguns diretores até às vezes me cobram por que a gente não acaba punindo essa empresa, etc. e tal. O Estado até poderia fazer isso. Só que nós estamos prezando por uma negociação, porque se nós formos radicalizar, o que pode acontecer? De ter que se fazer uma nova licitação. E daí nós vamos ter todos os prazos novamente, e daí nós vamos ter que, sei lá, levar mais meio ano para poder estar instalando esses laboratórios de informática. Então, está sendo feito, né? E agora a gente espera que essa empresa realmente venha a fazer essa instalação dos computadores, porque não tem lógica nenhuma nós termos os computadores na escola e não estarem sendo instalados por uma questão burocrática apenas, né? E eu creio que essa empresa estará vindo realmente agora, pelo que o Wilson me repassou, ele estaria aqui. A semana passada também eu tive uma reunião com o secretário Maurício e eu levei essa preocupação a ele. Ele mesmo me perguntou até, naquele momento, como é que estava a questão da instalação dos computadores. E eu repassei para ele que nós estávamos com dificuldade, e ele, no mesmo momento, ele pediu para o Joelcio, para quem não o conhece, ele é o assessor do Maurício, para que fossem tomadas as medidas o mais rápido possível, porque, na realidade, as escolas que estão perdendo com isso, né? Do atraso. E não há interesse, porque se o governo não tivesse feito a parte dele, da compra dos computadores, não tivesse cumprido com a questão da liberação das verbas para a instalação da rede lógica e elétrica, que já está pronta, né, não tem por que você ficar com o computador parado
no caso. Eu não sei se alguém tem alguma... Eu abriria, principalmente para os dois interessados que fizeram as perguntas referentes, e para os outros também, vereadores, referente ao assunto. Então, o Sérgio vai se manifestar primeiramente? Alguma pergunta? Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor José que está atendendo um convite a esta casa. Finalidade da sua vinda aqui já nesse mandato, acho que é a segunda vez, agradecemos a presença, mas a finalidade é nós cobrarmos num bom sentido, porque inclusive levamos a angústia que o vereador Jair por várias vezes levantou nessa casa ao secretário. Nós estávamos participando, inclusive na frente do deputado Anibele, de uma escola de governo, e era exatamente no dia que estava sendo feito a nível estadual esse projeto da inclusão digital, e, enfim, de tantas melhorias que o governo do estado tem empreendido em benefício da educação, especificamente apresentando pendrive e outras coisas mais. E logo que acabou, nós fomos conversar com ele. Levantamos essa questão que parece que os computadores do Colégio São Cristóvão estão jogados no bom termo, né, numa sala, depositados numa sala, e o secretário naquele momento falou para mim, não, mas não pode uma coisa dessa, chamou realmente o Joelcio. E o Joelcio falou, não, mas já tinha que ter sido instalado, e eu cobrei no sentido como vereador, e como professor também, até porque eu acho que a informática hoje nas escolas públicas é uma ferramenta de primeira linha que nós não podemos deixar no segundo plano, e principalmente se houve investimento de dinheiro público por parte do governo do estado, e nós sabemos as boas ações na área de educação, como sempre houveram, mas eu acho que mais do que nunca no atual governo tem havido investimentos maciços, embora eu não possa me queixar no período que eu fui diretor do Túlio, porque sempre houveram bons trabalhos lá no Colégio Túlio de França, e agora nós ouvimos isso quase que semanalmente. E eu tenho dito para o vereador Jair que eu até o respeito na sua posição de cobrar, porque se eu fosse diretor eu cobraria, não me interessa quem seja o governador, o secretário, até porque como gestor, como diretor, é um direito e um dever do diretor cobrar, porque também é cobrado da sua comunidade, mas nós ouvimos isso que eu lhe expus do secretário. Então eu gostaria que o senhor pudesse nos trazer realmente as informações concretas, com dados, com datas, porque se realmente o secretário nos falou uma coisa lá, e dali a pouco nós não vemos a resposta aqui, tem que estar havendo algum problema, e é isso que nós estamos questionando nesse momento. A questão de datas, né? A data que nós temos é segunda-feira que vem. É essa informação que nós temos. O Wilson até conversou com o Emerson, né? E ele que repassou, né, para o Wilson essa informação, né? Na quarta-feira da semana passada eu estive com o secretário Maurício, nós tivemos uma reunião e eu coloquei essa preocupação para ele. Levamos, lógico, outras questões, mas uma delas foi essa questão. E no momento que eu estava conversando com ele, eu senti ele bem chateado até, sabe? Porque ele chegou a demonstrar, ainda não foi instalado, né? Quer dizer, ele cobrou do Joelcio, o Joelcio estava junto com a gente, e ele cobrou novamente o Joelcio, mas ainda não foi instalado. Até ele me perguntou se tinha alguma escola de união que já havia sido instalada. Eu coloquei para ele que não. Infelizmente, nós não temos. Nós temos todas essas que eu enumerei aqui para vocês, que já estão com os computadores, que já têm isso, e a escola, logicamente, vai estar podendo fazer uso dessas máquinas que lá estão, infelizmente, paradas. Com a palavra, o vereador Jair Brunhaco. Eu apenas quero discordar sobre que algumas escolas foram privilegiadas no governo anterior. Não é isso. Foram as escolas que montaram projetos afins e se qualificaram para isso. Por exemplo, que teria que ter o curso pós-médio ou o espaço físico adequado na época. Não é fazer a defesa, mas a questão de justiça. Não houve privilegiados. Segundo tópico. Desde a iniciação da licitação até o momento, já se completam praticamente 2 anos, não 1. E essa especificação trazida no início da licitação era o que tinha de top de linha há 2 anos atrás. A minha aflição é por essa demora. E os computadores já estão com nós basicamente há 1 ano, há mais de 1 ano, há 1 ano. E nós estivemos há mais de 1 ano já em Curitiba, onde já estavam empilhados lá, né, dentro lá do antigo Parque de Exposições Castelo Branco. Então, hoje, o nosso sistema, antes de nós termos crítica ao governo anterior, nós temos que se preocupar realmente em instalar esses computadores que estão aí. Porque eu me preocupo por quê? Porque a partir de agora, ainda instalando, nós já estamos instalando máquinas com 2 anos de atraso. Ou seja, com capacitação desse equipamento exigido há 2 anos atrás. Hoje, esse equipamento que será instalado já é obsoleto. Porque a especificação de 2 anos atrás na instalação era top de linha.
hoje já é obsoleto. É essa a minha preocupação, por isso a minha urgência de se instalar esses laboratórios venho cobrando. Por quê? Porque então o governo passasse para a FACE, para a UNC, que tem o curso na área de informática, e permitisse a esses habilitados fazer essa instalação. Ou nós mesmos, eu tenho 2 professores, um com mestrado nessa área, quem sabe nos autorizasse. Nós até assumiríamos os riscos dessa máquina estar estragada. Porque o que é maior dano? O risco de uma máquina estar estragada ou estar 2 anos atrasada a especificação baseada na licitação? Essa é a minha preocupação. Faz aniversário, sim, as máquinas dentro do meu colégio já. Respondendo ao Jair até aqui como vereador, e também porque ele é diretor da escola, e o Jair me cobrou várias vezes lá no núcleo essa questão do Paraná Digital, e quero colocar para vocês que eu fui inúmeras vezes até a Fundepar, inúmeras vezes, gente, para estar cobrando essa questão. E lembro que naquela reunião o próprio secretário da Educação cobrou do pessoal da Paraná Digital, eu estava presente, do porquê que estava demorando tanto para essa questão da instalação. Jair, desculpe, mas eu vou discordar um pouquinho essa questão de você liberar, sim, para, de repente, para a escola, no caso, fazendo, você, por exemplo, tendo algum professor, ou até não querendo nenhum demérito para as faculdades. Agora, o problema é que quando o Estado ele faz algum programa, algum projeto, é a nível de Estado. E a gente mesmo sabe que quando, por exemplo, às vezes você recebe máquinas e elas vêm com problema, né? Porque a aquisição, quando é feita pelo Estado, ela é bastante grande, né? E quando você vai estar autorizando, por exemplo, se fosse para autorizar aqui para uma escola de União da Vitória, você tem que tratar todas as escolas como iguais, você teria que estar autorizando para todas as escolas do Paraná. E daí ficaria bem complicado. Então, por isso que tem essa questão, que ela é burocrática, que ela atrapalha um pouco, mas é por uma questão até de segurança mesmo, que o Estado tem que estar se preocupando, e o secretário se preocupa com isso, e às vezes o porquê dessa demora, realmente. Eu concordo com o que você está colocando, e isso foi até o próprio secretário que colocou, né? O porquê que o Estado estava correndo atrás e comprando uma máquina para deixar essa máquina parada. E a gente sabe que a questão de informática ela está numa evolução muito rápida. Realmente, claro que o correto teria sido a aquisição das máquinas teria sido o ano passado, lá em julho, né, em agosto, que elas já estavam lá, e já serem instaladas em setembro. Isso não há nem dúvida. E a proposta, inclusive, daquele momento era essa. Infelizmente, a gente tem prazos, né? As empresas, quando elas participam de uma licitação, elas têm os prazos e elas fazem uso desse prazo, né? E nós estamos tendo esse problema. Nós temos regiões do Paraná que a empresa já foi lá e já instalou, né? E nós aqui, infelizmente, acabamos tendo esse problema. Tivemos um problema também ali no Pedro Stelmachuk, né? Que é a empresa mesmo que fez a instalação ali. Acabou a parte elétrica da escola já tinha problemas, né? Já era velha, não há nem dúvida, a gente reconhece, mas acabaram fazendo uma ligação errada e acabou criando um problema maior ainda. Quer dizer, o Estado teve que dispor de mais de 74 mil agora para fazer a reforma da parte elétrica da escola por conta da questão do Paraná Digital. Mas vocês podem ter certeza que nós ali do núcleo estamos correndo atrás, sim, certo? A todos os dias eu tenho conversado com o Wilson, cobrado do Wilson, o Wilson tem ligado para ele, sabe? Mas, infelizmente, a gente depende desses prazos. E agora nós estamos realmente na expectativa que na segunda-feira essa empresa esteja aqui nas nossas escolas fazendo a instalação, porque não tem por que esses computadores realmente ficarem parados mais tempo. Então, agora, com a palavra, o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, professor José Jasco. A semana passada, através desse vereador, eu pedi uns documentos através do gabinete do deputado Antônio Martins Anibelli e do deputado Alexandre Cury, que ele chama-se Acompanhamento da Gestão Governamental. De 2003 a 2007, o governo do Estado já investiu em União da Vitória 97 milhões, mas isso é com agricultura, então depois eu posso passar para os vereadores que quiserem. Isso já entrou 57 milhões, já foi encerrado, e 37 milhões que está em andamento, que é a rodoviária, o eixo de desenvolvimento. Mas, dentro disso, está esse projeto que é o digital
que, na verdade, se chama Projeto Inclusão Digital, que é aquisição de imobiliário para laboratórios de informática. Eu tenho um número aqui, queria que o senhor confirmasse, que o senhor já passou uns dados aqui que confere. São 336 equipamentos de informática, no valor de R$ 84 mil. E esses equipamentos, todos esses equipamentos já estão no município? Nós temos algumas escolas que ainda não, né? Por exemplo, eu tenho aqui, algumas escolas que não foi instalada ainda, né? Posso citar aqui, por exemplo, Lauro Miller, ainda não, né? O São Domingos e o Lauro Miller são 24 equipamentos, isso. Confere. E São Domingos também não foi instalado ainda, e no Túlio de França também não foi instalado. Então a gente não tem. No Colégio São Cristóvão são 24? 24 aqui. Então são um total de 336 que estão para ser instalados a partir de segunda-feira. Nessas escolas onde já foi feita a instalação lógica e elétrica, sim. Então só nesse projeto de inclusão digital é um valor de R$ 84 mil, então. Isso. Aproximadamente. 84. Essa instalação. Só instalação. Só instalação. Só instalação. Porque é assim, 600, por exemplo, 84. As escolas... Só aquisição. 15. 84. Então, nós estamos aqui rever, que o número 84 mil de aquisição. Cada um. Funciona assim, quer ver? As escolas que têm até 16 terminais são R$ 14.200 para essa instalação. As escolas que têm 20 terminais são R$ 15 mil. Para cada escola. Não, para cada escola. Não, depende do porte da escola, é pelo número de alunos que a escola tem, né? Então, dependendo da escola, ela está recebendo um número de... Por exemplo, deixa eu colocar exatamente aqui. Por exemplo, uma escola que tem até 10 turmas, ela recebe 12 terminais para esse laboratório, mais 4 para a secretaria, mais uma impressora para o laboratório e mais uma para a secretaria. Até 10 turmas. De 10 turmas a 21 turmas, são 20 terminais, mais 4 para a secretaria, 2 impressoras para o laboratório e uma para a secretaria. As escolas, a gente não tem aqui, no caso, nenhum caso, né? Mas as escolas que tiverem mais que de 22 turmas a 40 turmas, seriam 40 terminais, mais 12 para a secretaria, mais 3 impressoras e 3 para a secretaria. Mas essa empresa que ganhou a licitação, ela ganhou para todas as escolas? Aqui para a União da Vitória, não. Aqui para a União da Vitória nós temos, por exemplo, o Judite, tem a Zorzeto, o Lauro Miller Zorzeto, o São Cristóvão Zorzeto, o São Domingos e o Túlio de França e o Rio Vermelho Zorzeto. No caso, as demais é o canal D. Então depende a escola. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brits. Professor José, agradecer a Vossa Excelência pela gentileza de estar aqui presente e dizer o seguinte, que a preocupação não só dos diretores e professores, mas também de toda a população. E Vossa Excelência há de convir comigo de que quando o governante faz um projeto de uma grande envergadura, acho que no íntimo dele quer ver realizado o processo imediatamente. E é por isso que não só os diretores e professores, mas também a população fica ansiosa com referência ao uso desses computadores. E é por isso que a gente não consegue acreditar ou sabe de que realmente há o processo de licitação, mas de que o Estado cada vez mais entra nessa raiz de licitação e não consegue resolver as coisas rapidamente. É muito complicado e é impossível que o secretário realmente não fique nervoso, ainda mais conhecendo o Maurício Rincão, como nós conhecemos, de que não haja a instalação desses terminais. Eu gostaria, em nome de todos os vereadores, acredito, da Casa e da Mesa, pedir a Vossa Excelência que realmente usasse de sua força e seu prestígio junto às empresas e que, a partir de segunda-feira, realmente houvesse o trabalho. Porque, senão, nós temos que fazer um esforço, e nós que apoiamos, inclusive, o governador Requião, esforço no sentido de viabilizar rapidamente. Então, o pedido a Vossa Excelência é que use de todo o seu prestígio, junto ao secretário, junto à empresa, para que realmente essa empresa venha aqui. Porque, na verdade, de nada adianta um governo investir fortunas e as crianças estão esperando, os professores estão esperando, e realmente nós estamos tudo pronto e não conseguimos instalação.
Nós precisamos que haja investimento e que haja vitória na educação. Então, Vossa Excelência agora estará, gentilmente, como veio aqui, estará também agora nos devendo o seu trabalho, mais uma vez, muito forte, no sentido que essa equipe venha aqui realmente e instale. Será vitória não só de Vossa Excelência, mas uma vitória de União Vitória e todas as crianças que realmente precisam resolver. Inclusive, eu comentei com o Wilson hoje que, já que eles nos garantiram que segunda-feira estarão aqui, eu até falei para o Wilson, tá bom, se eles não estiverem aqui segunda-feira, na terça-feira eu estou em Curitiba. Porque é o que eu posso fazer, e já assumo esse compromisso perante vocês, perante todos, que na terça-feira, se realmente a empresa não estiver aqui, eu retorno a Curitiba para estar entrando em contato com o pessoal da Paraná Digital, que é da Fundepar, com o Joelson, que é no gabinete do Maurício, para a gente ver as medidas que a gente vai ter que tomar. Em últimos casos, vamos ter que estar acionando as empresas, sim. Infelizmente, a gente não quer fazer isso, mas chega num momento que você acaba tendo que tomar algumas medidas mais drásticas. José, a nova expectativa foi colocada agora com questão de segunda-feira. Então, nós esperamos que realmente aconteça isso. Se não acontecer, que você nos deixe informado, nós que eu digo a casa, os vereadores, porque todos estão preocupados, principalmente os colégios envolvidos. Então a preocupação é grande. A gente como professor também, e sabemos os problemas que as escolas enfrentam com isso, justamente por causa da expectativa. Né? Sempre uma expectativa, vai ser o mês que vem, vai ser a semana que vem, agora mais uma segunda-feira. Então vamos aguardar com ansiedade que realmente isso venha a acontecer. Agradecemos a sua presença, as explicações, e procurar nos deixar informados, e continuo à disposição para suas despedidas ou considerações finais. Bom, eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando e já assumo o compromisso, Cordova, de na segunda-feira repassar alguma informação. Com certeza, à noite, na reunião de vocês terão alguma informação. E já sabendo que se a empresa não estiver aqui segunda-feira atendendo as nossas escolas, que eu estarei terça-feira em Curitiba para tentar resolver essa situação. Agradecemos a presença, José, e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Concedemos nesse momento a palavra ao vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, imprensa falada e escrita, boa noite. Senhor presidente, o assunto que me traz hoje aqui é bastante até pesado, porque a semana que passou, ao estar saindo de uma reunião de comissão, que foi presenciada por alguns vereadores, um vereador dessa casa me indagou, fez a seguinte pergunta: o que estava vendo, que estava sendo feito uma mudança de pessoal, de enfermagem da área de saúde. Minha resposta foi a seguinte: você está vendo? Não sei. Se houver, é atribuição do secretário fazer. Cabe nós questionar depois se acertou, errou. É ele que vai dizer depois, nós é que vamos saber depois. E que a outra pergunta feita é se fosse tirado uma enfermeira-chefe de um posto de ACS, do PSF, iria desmantelar com o posto. A minha resposta foi a seguinte: existe lá as auxiliares, existem os ACS e existe um fichário. E existe, dia por dia, o trabalho costumeiro dessa equipe. Evidentemente que tem a chefia da enfermeira-chefe. E eu respondi da seguinte maneira: se for feita uma troca, em algum tempo isso aí não vai fazer falta, porque o pessoal de base vão sustentar até que seja feita essa mudança. Agora, isso não me cabe dizer, isso cabe ao secretário. Até porque, senhor presidente, senhores vereadores, isso corria a nível de boato, porque nada se falava concretamente. Ocorre
que um funcionário do PSF-D do São Brás, funcionário Gilmar Jarenchuk, insubordinadamente armou, junto com algumas enfermeiras, quer dizer, ele insuflou essas funcionárias a rebelar-se contra o secretário. Tanto que o fato aconteceu. Passaram por cima do secretário e foram discutir com o senhor prefeito municipal. Eu acho esse caso uma insubordinação do referido funcionário, porque eu trabalhei 35 anos na prefeitura e não me insubordinei, nem contra o meu chefe de setor. Eu acho que é uma falta de caráter quando a pessoa age demasiadamente, deliberadamente contra, para prejudicar ou para se proteger. E o serviço público não é para isso, o serviço público é para servir o cidadão. É aí que eu aprendi. Eu gostaria de dizer que eu estava hospitalizado, por isso não vim na reunião aqui de segunda-feira, passado, e eu estava no Hospital São Brás hospitalizado, quando me trouxeram um recado da enfermeira Ana Cristina, da Sagrada, do posto aqui perto da ponte, que disse que era para mim parar como vereador de se meter, de fazer mudança, porque ia sobrar para mim. Dito isso, mais outra enfermeira mandou outro recado para mim. E mais outro, insuflado pelo então funcionário Gilmar Jarenchuk, que para se proteger o seu posto, fazendo esse tipo de confusão. Mas eu queria dizer que, na atribuição de vereador, ele poderia ter esperado acontecer, ou poderia ter ido se informar ao secretário e não ter se rebelado como se rebelou. E atribuindo a este vereador culpa, mostrando a sua falta de caráter, me jogando contra todos os postos de saúde, quando não foram citados. Foi citado apenas o bairro São Brás. Então, eu quero deixar bem claro a esse funcionário, a esse vereador, que vá aprender a fazer política, que tenha o respeito pelas pessoas, que tenha dignidade, aprenda a fazer política séria, como eu aprendi com meu pai, aprendi com muita gente política do União da Vitória, aprender a fazer política séria, não pré-julgar ninguém, ter caráter, não acusar as pessoas levianamente como ele fez. E porque fui chamado a atenção por várias pessoas, e tenho prova, posso citar aqui o nome de 5, 6 pessoas de dentro dos postos, de cada posto, que foi por legítima maldade, falta de caráter. Pode vir aqui na tribuna depois e querer se defender. A verdade é essa, e vai aparecer. E da minha mesa vai sair, junto com mais outro vereador, vai sair o pedido do inquérito administrativo para que apure a insubordinação desse funcionário, porque como funcionário ele teria que ficar no seu canto. Como vereador, ele devia ter procurado o canal certo e não ter feito o que fez. Eu só estou ocupando essa tribuna, senhor presidente, porque fiquei bastante chocado que exista gente desse tipo ainda. E isso fica muito bem claro do determinado partido que ocupa, que no passado denunciaram. Hoje fazem tudo aquilo e muito mais besteira. Eu não gostaria de estar falando o que eu estou falando, mas é pura verdade, é puro e legítimo de gente que diz as coisas, mas não cumpre. E acusa, mas acusa sem prova, inventando e delatando com mentiras, com falta de caráter. Senhor presidente, me desculpe a minha indignação, mas o pedido vai sair da minha mesa com mais outro vereador, para que seja, inclusive, investigado a folha de serviço desse funcionário. Eu quero trazer para a minha mesa, eu quero ver o livro de trabalho desse funcionário, porque para fazer fofoca, inventar mentira, fazer politicagem barato, ele não perde tempo. Obrigado, boa noite. Agradecemos a participação do vereador Altamir e convidamos o vereador Jair Brunhago a fazer uso da palavra. Quero cumprimentar nobres vereadores, membros da mesa diretora, munícipes presentes. Sobre o fato mencionado pelo vereador que me antecedeu, o Castilho, eu quero dizer de que sequer tinha conhecimento
de que alguma alteração fosse feita ou estaria para ser feita nos postos. E jamais, e desafio qualquer pessoa a conversar com o secretário de saúde se em algum momento eu solicitei a ele alteração em algum posto, ou se fiz algum manifesto pedindo alteração de funcionários. Porque quando eu faço, faço de peito aberto. Não sou de andar no anonimato. Meu nome foi citado nesse processo, nesse andamento, enfim, de forma injusta. Eu me senti totalmente injustiçado quando meu nome foi comentado em uma reunião na bairro Salete, porque eu sequer, algum momento, pisei na Secretaria de Educação pedindo alguma alteração dessa. Foi uma injustiça cometida contra essa pessoa, contra esse vereador. Gostaria, primeiramente, de tratar sobre um momento muito bonito, um momento festivo, um momento aonde União da Vitória mostrou ser uma cidade de fé, de carisma, de atividade, a qual unem-se para que as coisas deem certo. Eu quero falar sobre a Sexta-feira da Paixão. Nesta data, o povo de União da Vitória, Porto União e municípios vizinhos lotaram o Morro do Cristo. Eu acompanhei, antes das 7 da manhã, uma subida ao morro. E do início ao final do morro, estava totalmente tomado pelos fiéis que iam, por um ato de fé, fazer a sua caminhada até o Morro do Cristo. Visível, notável e elogiável a ação do prefeito Hussein Bacri. Quero aqui destacar esse trabalho do prefeito, o seu empenho, no asfalto que foi concluído. A primeira etapa do asfalto foi verba do governo federal, juntamente com a contrapartida do governo municipal, aonde o prefeito esteve junto com a administração, com o apoio dessa Casa de Leis, para fazer metade daquele percurso. E a segunda metade, que está quase concluída, feito pela empresa do senhor Décio Pacheco, um excelente trabalho, bonito mesmo, e que neste dia o povo dá a impressão que sabia que estava pronta aquela obra. E triplicou em relação aos anteriores o movimento naquele morro, exatamente por verificar um acesso melhor, uma condição maior. Quero aqui parabenizar o prefeito Hussein Bacri por este empenho e esta Casa de Leis por autorizar este gasto, que na verdade não podemos citar como um gasto, esse investimento, porque é a segunda maior e mais bela estátua do Brasil. É um monumento visitado por milhares de pessoas desse país por ano, e que muita gente não conseguia chegar até lá. Por quê? Por falta exatamente dessa condição. Hoje, até um ônibus de grande porte sobe até lá, manobra lá em cima e retorna. Eu pude verificar isso no final de semana, onde um ônibus de porte médio foi até lá em cima, fez a volta, logo após desceu com os turistas. Permite, sim, hoje a condição. A reforma na escadaria, enfim. Então, também, pessoal, pude lá assistir uma apresentação muito bonita. Antes dessa apresentação, fez uso da palavra o padre Levi e o padre Maximino. Agradecendo ao prefeito Hussein Bacri, agradecendo as pessoas que se envolveram naquele projeto da melhoria daquele acesso, agradecendo o Poder Legislativo e pedindo uma oração para que Deus ilumine e guie essas autoridades a continuar fazendo bons investimentos para que o povo de União da Vitória, não apenas como turistas, mas sim como fiéis, possam desenvolver o seu dia a dia. Também, conversando com um dos senhores que há 14 anos, pelas 5 da manhã do amanhecer da sexta-feira, conduz um grupo de teatro há 14 anos, toda sexta-feira maior, leva esse grupo de teatro até o Morro do Cristo, saindo 5 da manhã da Paróquia Sagrada Família. Estou falando do senhor Raul Burile, um herói no anonimato, que na madrugada inicia o seu trabalho e neste final de semana conduziu esse grupo em 4 locais de apresentação. Portanto, fez um lindo trabalho no Morro do Cristo, na região do bairro São Pedro, na capela do bairro na igreja do bairro São Pedro, na igreja da Salete e na Sagrada Família. E o acompanhamento em todos esses anos de uma equipe de som chamado Pulga Som, lá de São Cristóvão, que faz um trabalho gratuito, assim como o seu Burile. Não poderia deixar de mencioná-los nessa colocação, pelo lindo trabalho que fazem. E principalmente ao grupo de jovens
que tinha gente do bairro Bom Jesus, Salete e Sagrada Família. Um grupo muito grande, o qual fez apresentações de fazer o povo chorar, emocionar-se com a beleza daquele trabalho, mas, ao mesmo tempo, mostrando o sofrimento que Jesus Cristo teve na Sexta-feira Maior. Portanto, não poderia deixar de mencionar esses fatos. Nem tudo é alegria, e eu preciso mencionar um fato que aconteceu alguns dias atrás. Pelo espaço de uma semana que essa Câmara de Vereadores não foi envolvida num boato muito prejudicial. Mas, no entanto, não escapou o ex-vereador Júlio Adilson Pires, que fazia uma semana, nem isso, que estava afastado do cargo, secretário de Agricultura de União da Vitória, de uma acusação muito séria. E venho aqui fazer uso dessa tribuna em defesa do senhor Júlio Adilson Pires, atual secretário de Agricultura de União da Vitória, ex-vereador e componente dessa Casa de Leis, porque não consigo admitir tal injustiça. Apavorei-me quando recebi um telefonema de amigos que estavam no bairro São Sebastião, um número grande de amigos, quando um advogado, o senhor Hélio Bueno de Camargo, se não me foge a memória, é esse o nome sim, Hélio Bueno de Camargo, chegou lá no bairro São Sebastião com um documento de uma denúncia feita na polícia de União da Vitória, lendo esse documento, e ao findar a leitura deste boletim de ocorrências, ele mencionou: quem deu fim ao João Chipitoski, quem deu cabo ao João Chipitoski, quem matou João Chipitoski, foi o Júlio Adilson Pires. Enterrou, sumiu o corpo, junto com a doutora Cristine, que é a, hoje, técnica, ou veterinária de União da Vitória. Esta acusação feita em público, de forma a imacular o nome de um secretário, de um ex-vereador, com convicção, dizendo ainda, perguntando às pessoas lá se não tinham visto o prefeito, que estava escondendo Júlio Adilson Pires da prisão em flagrante, de um flagrante. E essa pessoa me ligou, deixando inclusive o telefone ligado, onde eu podia ao fundo ouvir a voz deste senhor que gritava que queria justiça, que queria Júlio Adilson Pires, secretário de Agricultura da Vitória, preso, porque ele havia matado e sumido com o corpo do senhor João Chipitoski, que hoje está aí muito bem, tranquilo, teve, quem sabe, um surto de demência, não sei, que aconteceu algo com ele aí, desapareceu, não há explicações. Ou simulava-se algo para incriminar um ex-vereador, secretário de Agricultura, não sei. É algo que precisa ser levantado, é algo que precisa ser averiguado. E o mesmo fez isso, depois de alguns minutos, na residência, na loja do pai do prefeito, inclusive se exaltando e dizendo que ele sabia do acontecido e que estavam, junto com o prefeito, ocultando o crime. Não se pode deixar isso assim. Eu preciso de que tenhamos o respaldo e uma investigação sobre isso. Porque, caso contrário, se fosse uma semana atrás, o fato teria envolvido a Câmara de Vereadores de frente. Mas envolveu a administração municipal. Por quê? A acusação de tal forma mancha e prejudica politicamente a vida de alguém como Júlio Adilson Pires, que todos tinham a certeza da sua inocência. Eu, na hora, assim que desligaram essa ligação para mim do São Brás, liguei ao prefeito dizendo: prefeito, estou preocupado com um maluco que apareceu aqui, gritando, exaltando-se. No momento não sabia de quem se tratava. E o prefeito disse: então fale com o Pires, está aqui do meu lado, que ele pode te falar alguma coisa. E conversei com o Pires, ele me esclareceu o que tinha acontecido, e essa pessoa logo após veio ainda fazer essas loucuras aí. Também tenho conhecimento que a família do senhor João Chipitoski, eu me dou bem com o senhor João, tenho um bom relacionamento, o Pires da mesma forma, então algo já não batia aí, né? Aonde um ex-vereador de Portunhão, o Polaco do Bifão, juntamente com seus familiares, procuraram o vereador Júlio Adilson Pires, o ex-vereador, pedindo desculpa pelo incidente, uma vez de que esse fato não havia acontecido. E já no momento aonde esse mesmo senhor disse que o vereador Júlio Adilson Pires passara a noite junto com eles
procurando realmente, e procurando saber o que havia acontecido com ele. E que ele mesmo havia indicado que fosse feito, o próprio Júlio de Sumpires, que se fizesse um BO na delegacia exatamente para que se investigasse alguns fatos acontecidos. Isso é triste. E nós não podemos deixar que uma pessoa como o senhor Pires, que exerceu o papel e exercerá, sem dúvida nenhuma, toda vez que for necessário, como vereador, seja jogado à lama o nome de uma pessoa que faz um trabalho muito sério junto à comunidade. E tenha certeza, e já tenho sentido o seu trabalho junto à agricultura, na parte rural, que realmente teremos um bom andamento. Portanto, fica aqui a minha colocação, uma defesa do seu nome, vereador, da sua posição e da sua idoneidade. Se o senhor vai tocar esse caso à frente, vai solicitar que seja feito algum termo, isso compete à sua pessoa. Mas de público, eu quero fazer aqui a defesa, porque eu já fui vítima algumas vezes de acusações levianas e respondi processos e com certeza não parará aí uma vez que eu continue na política. Também, aproveitando a presença do chefe de núcleo, como vereador, não como diretor, José, eu gostaria de pedir ao senhor um empenho sobre o Rio Vermelho. Lá foi instalado e implantado o segundo grau, concordo plenamente, espero que não se distorçam fatos com a instalação. Mas é de hábito de governos sempre, primeiro, dar a estrutura básica mínima para se instalar. Ou, se instalar e, sequencialmente, dar essa estrutura. E, atualmente, teremos dificuldade, porque os cofres municipais terão que arcar com uma despesa superior a R$100 mil para aquela comunidade, que poderia, o governo do Estado, que é bem mais poderoso financeiramente, fazer essas salas. Portanto, que houvesse o empenho do governo do Estado em fazer uma compensação, se não no Rio Vermelho, mas em outras escolas estaduais, né, para que tivéssemos um investimento igual ou superior, porque nós vínhamos mal acostumados, senhor José, porque nós no governo anterior, cada pouco tinha sala de aula sendo inaugurado, equipamentos novos, ginásios de esportes, centros comunitários, e agora nos últimos anos, infelizmente, não é isso que vemos. Não vemos salas de aulas novas construídas, né, tivemos uma cobertura de ginásios de esportes, com verbos do governo. Essa é essa nossa solicitação como vereador de União da Vitória. Não quero saber municípios vizinhos. Eu quero em União da Vitória, onde eu sou vereador. Que tenhamos a contrapartida desses investimentos, que o município está arcando não apenas nessa escola, de memória não me lembro, mas tem outras escolas, devido a essa necessidade, temos que fazer com que o Estado, e tem esse poder maior, de construir novas salas de aula. Por exemplo, o próprio Colégio São Cristóvão, que há uma demanda reprimida, Neuza Domite, Inocêncio de Oliveira. Então temos como fazer essa compensação, sim, dentro desse sistema, dentro desse pedido. Esse é o pedido que eu faço como vereador, para que aquela comunidade, se não pode receber de forma direta, o município seja ressarcido de forma indireta. Porque não é justo que tiremos do município um valor tão alto para ser investido em apenas em um único local. É necessário, mas o Estado tem essa obrigação em primeiro, porque houve ampliação do segundo grau. A estrutura, se não fosse ampliação do segundo grau, aguentaria, suportaria, tecnicamente, aquela escola por mais 5, 10 anos. Então esse é o pedido que eu lhe faço, que compensemos o município por este gasto. Aquela comunidade é merecedora desse investimento e não quero distorções. Mas não posso deixar aqui de mencionar de que temos que dar a estrutura anterior para depois a instalação. Mas se a intenção foi boa de se instalar para atender, e não deu naquele momento, agora ainda dá tempo. Nós temos aí pela frente 4 anos do governo Requião, e que esperamos nos próximos dias. Na terça-feira, se na segunda não instalar o laboratório, o diretor Jair Brunhago não se oferece, mas o vereador Jair Brunhago estará lhe acompanhando, se o senhor quiser, junto ao governo do Estado, cobrar esses laboratórios também. Até mesmo porque senão eu vou ter que gastar mais. Já fiz umas 4 viagens junto com o vereador Sérgio, já gastamos no nosso bolso correndo atrás disso, mas vou ter que gastar mais, vou ter que comprar um bolo para comemorar o aniversário dessas salas de aula, desses laboratórios aqui na Câmara. Prometi, com dor, terei que gastar, e pior, humilhação para o governo do Estado, porque eu vou acender uma vela de 2 anos de aniversário da enrolação desses laboratórios. Se o presidente me permitir, eu vou colocar na abertura da sessão na mesa, aqui na frente. Porque não é justo que se espere 2 anos com um equipamento tão caro. E esse tipo de pressão eu aprendi com o senhor. Nos movimentos sindicais, quando o senhor empolgava nossos professores e eu acompanhava, ele permitia entrar nas escolas, né, como diretor.
E essa pressão estarei fazendo. E irei mais longe, completando o aniversário. Iremos fechar a Avenida Paula Freitas, na frente do posto do aeroporto, ali, na entrada do aeroporto, porque daí eu não prejudico São Cristóvão, eles têm a saída pela Cidade Jardim. Estaremos fazendo um dia de piquete, lá com faixa, cartazes, som, apresentação musical, com tudo que nós aprendemos com vocês em termos de piquete, enfim, que o PT passou de aula para nós aí, que agora na oposição quero ver se eu consigo aplicar de forma igual. Jamais com a mesma intensidade, porque eu acho que nós não fomos tão preparados quanto o PT foi durante todos esses anos. Mas estaremos tentando ver o que conseguimos aprender aí, tá certo? Porque eu espero que não. Espero que segunda-feira eu possa vir aqui, senhor José, e dizer: valeu, senhor José, parabéns, deu certo. Terei muito mais orgulho em dizer isso do que ter que trazer depois um bolo aniversário e fazer um piquete lá em São Cristóvão. Tá certo? Mas o farei. Não estou ameaçando. E todos me conhecem que faço. Da mesma forma também, pessoal, vou novamente registrar, e eu espero que essa conversa que está aí para o prefeito ter com a equipe do governo libere a verba da rodoviária. Que essa mesma conversa, e eu estive conversando com o deputado Pedro Ivo esse final de semana, vocês vão estranhar, mas eu estive conversando com o deputado Pedro Ivo, né? E ele me disse: eu não tenho nada a ver com a paralisação das obras. Estou acreditando nele por enquanto. Ele disse que o Anibele é culpado. Então você defende lá o pessoal da Anibele. Porque junto comigo está o Pires, que não me deixa mentir sozinho, né? 2, 3 que é melhor. Brincadeira. Mas ele disse que ele não está segurando a verba. E eu estou acreditando nele, então. Mas que o deputado da Anibele está. Ficou claro. Então, que tenhamos aí a mobilização por parte do deputado Anibele, por parte do Cury, que é o nome do avô dele, que está parado lá, né? Quem sabe esteja até agonizando a alma do seu Cury lá, por causa disso, dessa falha, com tantos anos de trabalho, e agora uma canetada de quem ele ajudou muito, que foi o seu Requião, poderia liberar e terminar a rodoviária. É feio isso, mas está acontecendo. Assim como a parte final, lá de cima, do eixo do desenvolvimento. É terrível saber de que pessoas dependem e há 3 meses não recebem um salário lá. Eu quero aqui tentar anistiar, por enquanto, o nome desse deputado. Até tinha um acordo contrário para tentar fazer diferente. Mas eu vou tentar ver se conseguimos liberar isso aí. Porque está complicada a situação. Ele disse com todas as letras que não está segurando, e quem está segurando é o Anibele. Ele deixou claro isso, né, Pires? Para nós no sábado, na fala que tivemos, que disse que esse movimento ele não está fazendo. Mas espero que possamos realmente ter essas obras que sejam liberadas. Estive acompanhando no dia de hoje, olhando algumas ruas no bairro São Brás, São Sebastião, Lagoa Dourada, onde o Departamento de Obras está ainda trabalhando. Um belo trabalho feito pelo Departamento de Obras. Temos aqui que destacar e elogiar. Também estou à disposição, porque esses dias atrás passaram cópia de uma ata do que eu falei e pro Anibele lá. Fui a Curitiba e me disseram que não tinha cópia da ata. Ele não precisa pedir cópia da ata, vocês não precisam mandar para ele. Me chame que eu falo pessoalmente. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago e convidamos o vereador Gilmar Janentiuco para fazer uso da mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Primeiro quero deixar claro aqui, quando o vereador Castilho fala do ACS, Gilmar, que sou eu, esse ACS, que trabalho há quase 14 anos aí na região do São Brás, em São Cristóvão, que já fui muito perseguido aí pela atual administração. Inclusive ganhei uma ação na justiça aí por danos morais contra o ex-secretário de saúde. E estamos prontos aí, viu, Castilho? Estamos prontos para outra aí. Quero dizer, vereador, que a gente tem que ser homem. Quando a gente fala uma coisa, a gente tem que assumir aquilo que falou, sabe? No dia 2, por volta das 11 horas da manhã, eu conversei com o senhor aqui, nessa casa aqui, e tem que ser homem assumir a conversa que a gente teve aqui. E o senhor, eu perguntei o que estava acontecendo com a transferência das enfermeiras. E o senhor falou o seguinte, que era uma questão operacional. Daí eu falei assim, mas a comunidade vai perder muito com isso. E o senhor falou bem assim, não vai perder. Porque, até anotei aqui, ó, porque quem faz o serviço não são as enfermeiras, são as auxiliares. Elas só dão as ordens. Isso aqui, elas só dão as ordens. Vou repetir, vereador. Elas só dão as ordens. O senhor falou isso e tem que ser homem, tem que assumir, sabe? Me estranha muito o senhor entrar com um requerimento hoje com mais um vereador aqui, pedindo ao secretário de saúde a abertura de um processo administrativo por insubordinação. Eu não sou subordinado ao senhor, vereador, e nem ao outro vereador.
Se eu falei do secretário, então prove que eu falei do secretário. O senhor fala aqui que eu juntei as enfermeiras para elas ir conversar com o prefeito. Vamos marcar uma reunião com as enfermeiras, vereador. Faça um desafio para o senhor. Vamos conversar com as enfermeiras. Vamos ver se eu marquei essa reunião com elas para elas ir conversar com o prefeito. O prefeito nem tinha conhecimento do que estava acontecendo. Toda a comunidade de União da Vitória e São Cristóvão ia perder e o prefeito não tinha conhecimento. É bom que o líder do prefeito tenha conhecimento, o ex-líder do prefeito também. Então coloca aqui, vereador, um desafio. Vamos sentar com as enfermeiras aqui, olho no olho, porque o que eu falei para as enfermeiras, eu repito para o senhor, qualquer canto que o senhor falou, e se falou, tem que ser homem para assumir. Senhor, até peço desculpa, senhor presidente, seria isso, tá? Se quiserem abrir processo administrativo, tá aí o pessoal da FUSA, estamos aí à disposição. Vamos ver se a gente não tem o respaldo da comunidade. Temos todo um trabalho aí de quase 14 anos aí. Querem abrir? Abram. É mais uns aí, já respondi 3. Um a mais, um a menos, aí estamos à disposição. Vamos ver quem está certo e quem está errado. E o que eu falei, eu repito. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a participação do vereador Gilmar Jarenchuk. Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caus, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2007. Dispõe sobre obrigatoriedade na fixação de cartazes em estabelecimentos de ensino, indicando os males que o tabagismo, bebidas alcoólicas e drogas provocam nas crianças, jovens e adolescentes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a modalidade de recursos por anulação de votação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 7/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a face Uniuv, destinado à abertura de modalidade de recurso por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 8/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a Autarquia Municipal de Esporte, AME, para a abertura de modalidade de recursos por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 10/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o Poder Legislativo, para a abertura de modalidade de recursos por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 91/2007, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente no sentido de que seja destinada uma sala na área central da cidade, com a estrutura necessária, cadeiras, mesas, tabuleiros, para que a população interessada possa praticar o jogo de xadrez. Justificativa. Existe em nossa cidade o Clube de Xadrez União, declarado de utilidade pública, através da Lei número 1364/85, de 25 de setembro de 1985. Existem em nossa cidade muitos talentos enxadristas que ressentem-se da falta de um espaço para praticar o xadrez, um dos esportes mais completos para o exercício da mente. Contamos com a colaboração do senhor prefeito para que tenhamos esse espaço. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, motivo desse requerimento, ele vem de encontro também ao projeto que nós demos entrada a esta casa no dia de hoje, e dizer de que esse grupo que faz parte desse clube, que é de utilidade pública, num projeto do então vereador Eugênio, e que há muito tempo, quando nas instalações onde está hoje a AME, havia uma sala que era
disponibilizada para o clube de xadrez. Nós estamos solicitando, em função de que fomos procurados por várias pessoas, inclusive pela diretoria do Clube de Xadrez União, que estão necessitando, até não são de tabuleiros, cadeiras e mesas, mas sim um local onde eles possam se instalar e usar, talvez não durante toda a semana, isso poderia ser através da Secretaria de Cultura do município, para que eles pudessem fazer a prática do xadrez, que é, sem dúvida nenhuma, um motivo importante para a evolução, e eles têm representado o município de União da Vitória, inclusive com auxílio por parte do município, quando necessitam de viagens e tantas outras coisas. Seria importante de que eles tivessem também um local adequado que fosse fornecido, ou pelo menos talvez até pudesse ser alugado por tratar-se de uma entidade de utilidade pública com recursos do município. Então que fosse achado uma forma, uma modalidade para que pudesse auxiliar a esses praticantes deste esporte que eu considero extremamente importante. Obrigado. Só para fazer uma complementação, inclusive a União da Vitória, dos anos 90, foi campeão paranaense de xadrez, Jogos da Juventude, Jogos Abertos, então é merecedor realmente de um lugar como existia anteriormente. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento 92/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, Aquapar, Companhia de Habitação do Paraná, para que promova a pavimentação nas ruas internas do conjunto habitacional Lagoa Dourada, no distrito de São Cristóvão, onde a população enfrenta dificuldades devido à falta de pavimentação. Justificativa. O conjunto Lagoa Dourada recebeu acesso asfaltado e também a rua principal foi contemplada com revestimento asfáltico, motivo que levou várias pessoas a construírem no local, e mesmo alguns moradores estão ampliando e reformando suas residências. Assim, o revestimento das ruas internas trará maior comodidade, dando um novo aspecto ao conjunto, e livrará a população lá residente do barro, lama e poeira. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Andrekovski. Senhor presidente, senhores vereadores, somente gostaria de fazer uma justificativa. Existe um projeto por parte da Coapar que prevê que os conjuntos que foram construídos com dinheiro, com recursos oriundos do governo do estado, eles serão contemplados. Inclusive, esse projeto já começou primeiramente ali na região metropolitana de Curitiba. Então, por isso, a finalidade nós estamos fazendo esse requerimento para vermos a possibilidade que a Coapar possa também fazer esse trabalho também no município de União da Vitória. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. O requerimento número 93/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao governo do estado do Paraná, para que, através das secretarias pertinentes, promova no município de União da Vitória projeto de inclusão social, promovendo cultura e cidadania voltada para prestar atendimento à população carente. Justificativa. São inúmeros munícipes carentes que serão beneficiados com as ações proporcionadas através da realização desse projeto em nosso município. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 94/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Nelson Argentino Soares Júnior, para que determine policiamento ostensivo com patrulhamento no bairro Jardim Roseira, principalmente de frente à escola em horário de entrada e saída dos alunos do período noturno. Justificativa. Garantir a segurança e integridade de alunos e demais transeuntes naquele populoso bairro. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 95/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk, ao senhor prefeito municipal, para que, em conjunto com a Comissão de Transporte Coletivo e a empresa Nossa Senhora de Piedade, atendo abaixo assinado de moradores do conjunto Lagoa Dourada, no sentido de se alterar o trajeto do coletivo urbano que sai do terminal com destino ao bairro São Sebastião, fazendo com que o mesmo, ao retornar, passe pelo eixo de desenvolvimento e pelo conjunto Lagoa Dourada, em todos os horários, e não como acontece atualmente, onde o coletivo passa apenas em 2 horas em 2 horas. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
O mesmo está aprovado. Número 96/2007, o vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao Departamento de Urbanismo a realização de estudos com vistas a proceder à reurbanização do terreno localizado ao lado esquerdo, antes da ponte do mício do deputado Domício Scaramella, sentido centro-bairro, o qual foi recebido por doação do senhor Ulisses Sebem e hoje é de propriedade do Executivo Municipal. A situação em que se encontra aquela área dá uma impressão errônea da cidade, pois localiza-se logo na chegada à União da Vitória. É necessário proceder ali uma completa infraestrutura, sugerindo este vereador que se busque em parcerias com a Copel para a realização dessa reurbanização. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 97/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a instalação de iluminação pública no traçado da antiga estrada de ferro, beco, entre a rua Pedro Siqueira Cortes e a rua Prudente de Moraes, bem como até a rua Nipton Cury, fundo dos novos empreendimentos da família Abas. Estudantes e a população em geral utilizam aquele logradouro público no período noturno para ir e virem para suas casas ou local de estudos, sendo que a escuridão reinante acarreta perigo de acidentes e assaltos, etc. Cópia deste à Prefeitura de Porto União, para que também tome as providências necessárias. A sugestão é para que as duas municipalidades executem o projeto em conjunto, uma vez que tal local é divisa de município. Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Gilberto Francisco Brito para reportar sobre o requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao professor vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Esse é um requerimento bastante simples que poderia ser feito através de uma indicação, mas o problema lá existente se torna grave com o passar do tempo, porque além de ser uma divisa dos dois municípios, o centro é uma terra de ninguém. Dizendo dessa maneira, eu justifico porque todas as pessoas passam pelo centro, os bairros vêm para o centro, e o que não acontece com as pessoas do centro. Dificilmente, às vezes, vão para um bairro distante, às vezes nem conhecem toda a cidade porque não saem daqui. Mas todas as pessoas do bairro vêm para cá. E ali é uma passagem quase que obrigatória para as pessoas que saem das faculdades, saem das escolas e vão se dirigir ao distrito de São Cristóvão, principalmente quem está mais aqui na zona sul da cidade. Então, ali precisa ser feito alguma coisa com urgência, porque a iluminação ali é um problema dos dois municípios, então deve entrar em entendimento o município de União da Vitória com o município de Porto União e a solução deve vir o mais rápida possível, porque não pode ficar daquela maneira. Não pode se esperar que aconteça alguma coisa grave para se tomar as providências. Nós temos que fazer com bastante antecedência para que não ocorra. Prevenir é o melhor remédio. E nesse caso aqui, nós temos que olhar com carinho essa situação. Então, por isso um requerimento, porque um requerimento sempre é respaldado por todos os senhores vereadores, não é o caso de uma indicação. Por isso eu fiz em forma de requerimento. Retorno à presidência ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Retomo os trabalhos e coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 98/2007, do vereador Fernando Borer, ao senhor Júlio Adilson Pires, secretário municipal de Agricultura, para que priorize, dentro das ações de sua secretaria, o atendimento às solicitações deste vereador, com respeito à abertura de poços artesianos na localidade de São Domingos, Colônia Papuã, Colônia Rio do Meio, localidade do Britador e Boca do Leão, conforme seguem anexas cópias. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 99/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, para que urgentemente envie no período de entrada e saída a patrulha escolar junto ao Núcleo Social Dete Conte, no bairro São Bernardo, a fim de coibir o abuso de velocidade que muitos motoristas exercem na rua Joaquim Távora. Rua essa que dá acesso ao referido educandário, local onde os pais e professores estão preocupados com possível acidente que venha a ocorrer com estas crianças. Coloque em discussão. Coloque em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 100/2007 dos vereadores Altamir Moreira de Castilho e Jair Bruniago. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador também. Nós tomamos por deliberação junto com o outro vereador proponente, nós vamos fazer, esse requerimento deverá partir da nossa mesa. Então, nós estamos retirando esse requerimento. Atendemos a solicitação dos vereadores Altamir Moreira de Castilho e Jair Bruniago. Moções. Número 20/2007 do vereador Jair Bruniago. Um voto de aplauso, parabenizando os atletas de União da Vitória pela brilhante participação na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Ciclismo, Mountain Bike, realizado na cidade de Campina Grande do Sul no dia 1º de 4/2007, onde reuniram-se os melhores atletas e equipes do Paraná, obtendo as seguintes classificações. André Ocpes, primeiro lugar, categoria sub-30. Armindo Borer Neto, 16º lugar, categoria sub-30. Gilberto Engroff, segundo lugar, categoria Master C. Marquito, 10º lugar, categoria sub-23. Jesber, 16º lugar, categoria sub-23. Diego, 8º lugar, categoria Júnior. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 21/2007, de todos os senhores vereadores. Voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Fábio Bischoff, pessoa de tradicional família de nossa cidade, radicada na colônia Rio Vermelho. A família, expressamos sentidas condolências. A mesa acata a referida moção. Moção número 22/2007, de todos os senhores vereadores. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Tavares, boa mãe, esposa, avó exemplar, dedicada ao trabalho e à família e religiosidade. Deixa familiares e amizades e lamentar a sua ausência. Ofício de pêsame à família. A mesa acata a referida moção. Moção número 23/2007, do vereador Jair Bruniago. Voto de aplausos aos grupos de jovens das paróquias Sagrada Família de Nazaré, Nossa Senhora da Salete e Bom Jesus, pela apresentação teatral realizada na Sexta-feira Santa, no Morro do Cristo, onde emocionou a todos que lá compareceram para assistir à ensinação do martírio de Cristo. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento, moção número 24/2007, do vereador Jair Bruniago. Voto de agradecimento ao senhor Raul Burilli, que há 14 anos colabora com o evento, oferecendo o transporte necessário aos grupos de jovens, que este ano apresentaram a encenação da Paixão de Cristo, a qual foi realizada no Morro do Cristo, dia 6 próximo passado, Sexta-feira Santa. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 25/2007, do vereador Jair Bruniago. Voto de agradecimento à equipe Puga Som, que colaborou com a sonorização na encenação da Paixão de Cristo, dia 6 próximo passado, Sexta-feira Santa, realizado no Morro do Cristo, nesta cidade. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 26/2007, de todos os senhores vereadores. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Severino Zorteia, de tradicional família dessa cidade. O falecimento do senhor Severino causou grande comoção em nossa comunidade, onde deixou familiares e amigos a lamentar a sua falta. A família, expressamos pêsames desse legislativo pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Só quando o professor José Jasco estava aqui e o vereador Jair, eu só queria retificar que os 80 mil, ele foi já encerrado, já foi pago. E está em andamento, que não foi encerrado, o valor é de 388 mil na aquisição e 290 mil, que é a parte de expansão de rede elétrica e logística do laboratório. Só esse. Então, o total é 678 mil reais. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu falei em subordinação, falei em subordinação do secretário de saúde.
Tem gente que precisa se esclarecer, precisa estudar, aprender, porque é difícil falar com gente em subordinação ao secretário. É difícil pessoa sem conhecimento nenhum vir falar besteira. Obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar Jarenchuk. É estranho, né? Que a conversa que eu tive foi com Vossa Excelência e o senhor já envolveu o secretário de Saúde. Só deixar frisado isso aí. Que a conversa que eu tive foi com o vereador, daqui a pouco já tem secretário envolvido. A insubordinação, eu não sou subordinado ao senhor e nem um outro vereador aqui. Deixar claro isso. Com a palavra o vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu, ouvindo aí o depoimento, desabafo do vereador Castilho, também do vereador Gilmar Jarenchuk, percebe-se, senhor presidente, que pareceu-se até mais um mal-entendido para chegar assim a essas instâncias. Mas eu fico me colocando no local, na posição dos dois vereadores, porque, e para dizer que a verdade ela sempre vai ser suprema, senhor presidente. Nós, há alguns meses atrás, sofremos também, fomos vítimas de inverdades que foram proferidas por pessoas, que eu não vou citar o nome, mas que não me preocupou. Não me preocupou até porque eu tenho certeza absoluta, inclusive foi usado injustamente e indevidamente nessas situações o nome do senhor prefeito municipal, o que poderia ter ocorrido situações bastante graves se nós tivéssemos levado essa situação à promotoria pública ou ao judiciário. Mas achamos por bem deixar que as coisas aconteçam ao seu tempo e a verdade sempre, senhor presidente, senhores vereadores, ela sempre será soberana, com certeza. Era só isso. Com a palavra o vereador Jair Brunhaco. Ao vereador que se referiu como outro vereador, ele confirmou, então, que ele fez as fofocas, né? Porque eu jamais, em momento algum, mencionei ou interferi, mas o senhor acabou de confirmar que o senhor realizou esse tipo de conversa. Como um vereador, o senhor deveria se comportar como tal, e não como um garoto de recado, fofoqueiro, denigrindo a imagem dessa casa de leis. Eu acho ridículo e espero que mude essa sua posição. Não é assim que consegue voto. Eu já tive outros vereadores do PT que passaram aqui dentro e nenhum nunca se reelegeu exatamente por se embasar em mentiras. Mentira é algo pregado insistentemente que o tempo descobre e demonstra. Em momento algum eu me envolvi nesse episódio. E o senhor volta a frisar que o senhor envolveu meu nome. Isso é ridículo, senhor vereador. Gostaria de mencionar de que na próxima sessão estarei voltando com o requerimento 187 de 2005, solicitando aos órgãos ambientais de Nova Vitória, IAP, IBAMA, para que façam um estudo da retirada dos pinos do Morro do Cristo. Porque o pinus é uma árvore exótica e na posição que ele está, no topo daquele morro, como justificativa, é um grande disseminador de sementes e que vem atingindo toda a encosta ao redor daquele morro, além de ocasionar desse impacto ambiental para aquela região, que não é bom para aquela região, ele vem a ocasionar o que é pior. Está tirando e com o tempo irá acabar com toda a visão do Cristo Redentor. E já, eu lembro, era criança, quando estive lá com os meus pais, e ao chegar ali na parte de baixo, na primeira escada, você enxergava o Cristo Redentor. E hoje você não enxerga mais a imagem de Cristo. Né? Então esse pinus é uma árvore que ali naquele local, eu sou um defensor do reflorestamento de pinos, mas naquele local não é adequado para isso. Que se faça um estudo através do IAP, do IBAMA, para retirada, e ao mesmo momento que se faz essa retirada, senhor presidente, se venha na sequência com o reflorestamento de plantas adequadas, de pequenos arbóreos que não venham a ter a altura, enfim, a cobrir lá, mas que dê a proteção devida. Aonde foi realizado aquela parte da apresentação ali, também há necessidade de adequação exatamente onde o teatro é apresentado, e a prefeitura, eu já entrei com um pedido à minha mesa para o prefeito, para que faça uma adequação, para que o pessoal faça aquela apresentação naquele ponto, corrija os defeitos do solo, engramando, enfim. Mas o pinus, uma vez que ali não é o local, e o IAP, o IBAMA, parece que tem tanto tempo para incomodar os nossos agricultores por aí, os pequenos empresários,
né, e gaste um pouquinho de tempo fazendo algo de útil pelo município de União da Vitória, certo? Fazendo isso aí, apresentando esse projeto, né, ecologicamente correto, para retirada correta, limpeza e, ao mesmo tempo, a arborização. Eu tenho certeza que um projeto desse é caro, mas eu tenho certeza de que a madeira que está lá cobre os custos. Irá ter de volta essa vegetação. Na outra lateral, onde o morador é proprietário, ele mantém a mata nativa. E ela não se excede com tanta rapidez. Além disto, né, galhos, enfim, se tornam perigosos para pessoas, devido ao ponto alto com o vento, nos dias que lá visitam. E poderemos ter problemas nesse sentido. Então, eu estarei voltando com o requerimento 187, o qual pediria, senhor presidente, se todos concordarem, que na próxima sessão entremos com este requerimento em nome de toda essa Casa de Leis, como uma demonstração de força desse pedido, a menos que alguém não concorde que aqueles pinos estão no local errado, que eles não cumprem a finalidade ecológica de forma alguma, principalmente quando se diz, teoricamente, por órgãos ambientais, que é uma planta que retira água. E ele está no topo do morro, dissemina sementes e esconde um monumento. Tudo de argumentação suficiente. E se um técnico faltar base para isso, eu poderei assessorá-lo, que conhecimento suficiente de reflorestamento e disseminação eu tenho. Então, vou mencionar que estarei voltando com esse requerimento, senhor presidente. Eu até coloco agora em votação a solicitação do vereador, até concordo com isso, porque sou um praticante da atividade física, sempre estou no morro lá e a gente sente realmente que ele está... E o senhor sempre defende os pontos culturais, turísticos, enfim, sumiu. Defendendo. Da BR já não vê mais, da cidade não se vê, poucos pontos. Então eu acho que todos os vereadores concordam, Só ou quem se discordar? Só pessoal. Eu só acho, senhor presidente, senhor vereador, de que, na verdade, esse projeto é muito mais, e deva ser muito mais encaminhado ao setor da prefeitura, porque, na verdade, se nós solicitarmos ao IAP, ele vai dizer, olha, nós não temos nenhuma força de dinheiro, nenhuma verba, mas se solicitarmos à prefeitura de que ela faça esse trabalho, então a prefeitura poderia fazer. Agora, eu não sei também... Me permite uma parte, vereador? É que eu já mandei para a prefeitura, sim, e a prefeitura pede respaldo nos órgãos ambientais, entende? O que nós precisamos é que a prefeitura entre com o processo para que o IAP, e aí nós podemos usar toda a nossa força, porque o IAP diz, olha, eu autorizo vocês a negociar o pinos, a você retirar. Então, primeiramente a prefeitura e já o IAP que autorize todo o processo de... Eu também concordo, só que acho que a prefeitura caberia muito mais fácil, porque senão nós entramos de novo, processo de concorrência, quem vai tirar os pinos, quem que vai carregar, quem que vai plantar. Então nós levamos mais o requerimento sem haver nada. A partir de agora foi dirigido à prefeitura, a coisa fica muito mais fácil. Então poderemos até expandir esse requerimento, ou fazendo dois ou num só, colocando para os dois órgãos, para que haja uma definição, não fique um jogando para o outro. Solicito ao secretário que anote o pedido. Com a palavra o vereador Sérgio Andrekovski. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Jair estava falando, eu me recordei há pouco, de que no ano 2005 nós entramos com requerimento exatamente para sabermos o que foi feito, ou com os recursos oriundos, ou com a madeira dos pinos cortados em toda a extensão da BR até na proximidade da Lapa. Claro que nos interessa no perímetro urbano União da Vitória, estaremos também repetindo esse requerimento, porque não nos veio informação a respeito, eu havia até esquecido desse requerimento, me recordei agora, e nós vamos ter que ver essa questão. Um outro problema, outra polêmica que nós vamos levantar na próxima semana é a questão lá no morro das antenas que estão sendo colocadas, e inclusive eu acho que existe, até porque conheço muito bem aquela região, tendo em vista as construções que foram feitas no período que eu era diretor do Túlio, e há antenas que estão colocadas em área pública, e nós vamos estar pedindo exatamente essa questão. Pelo mapa, pelo croquis que eu tenho naquela região, existe antena que está sendo nesse momento explorada, particularmente em área pública. Então, realmente é uma preocupação que nós devemos ter como poder público para que possamos levantar essas questões. Mas eu quero falar de forma... Só uma parte, senhor vereador. Como nós até que fizemos o requerimento em conjunto, houve uma resposta. Só que nós precisamos ver se realmente eles definiram alguma coisa, contemplou a resposta. Se eu não me engano, não foi. E para encerrarmos, somente gostaria de fazer uma breve análise do que ocorreu hoje, de positivo, até relacionado à questão da atividade ocupacional do vereador Jarinchu, que estava presente. O vereador
Clarito esteve, inclusive, representando, o senhor havia pedido que eu representasse, mas tendo em vista que ele estava presente, nós fizemos a solicitação para que ele representasse a casa, nós estávamos representando a 6ª Regional, assim a casa foi representada, mas principalmente pela importância das parcerias, o governo federal, o governo estadual, através da Fundação Caetano Munhoz da Rocha, e também o município e também as escolas da rede estadual de ensino estão participando de forma intensa na questão da programação e principalmente da formação dos atendentes comunitários de saúde. Então, hoje, a partir de hoje, começou-se um curso de formação, são 440 horas, abrangendo 9 municípios da região sul, aqui da região União da Vitória, e o importante é que exatamente é para fazer com que os atendentes comunitários de saúde tenham uma boa formação, tenham uma informação adequada, e até porque eu digo, são pessoas que exercem um trabalho abençoado, têm acesso às famílias, têm acesso às moradias e, portanto, eles têm que ter, o governo do Estado está dando esse respaldo através exatamente da adequação do material, do trabalho que está sendo efetuado através da Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com a Escola Caetano Munhoz da Rocha, que é um centro formador de profissionais na área de saúde, para que os nossos atendentes comunitários de saúde nos 9 municípios possam desempenhar um trabalho, já que fazem parte ativa de um grupo multiprofissional propriamente do PSF, o Programa de Saúde da Família, e eles possam, assim, dar esse atendimento adequado às famílias de todos os municípios da região. Então, nós queremos registrar e dizer que essa casa se fez presente e, principalmente, nós esperamos que essa formação possa reverter em benefício da saúde pública e em benefício da população de União da Vitória e também dos municípios vizinhos. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu realmente lastimo que essa noite hoje tenha havido um imbróglio entre 2 vereadores, companheiros dessa casa, mas quero dizer também, talvez em função dos 2 vereadores pertencerem a uma área de saúde e terem vinculação com a área de saúde, realmente há sempre uma confusão. E ela geralmente é de natureza política em função de que as coisas são defendidas de um lado e são atacadas por outro lado. E realmente às vezes acontece até fatos que inicialmente não são para acontecer, mas em função da tese política ela acontece. Acredito que os vereadores possam no futuro resolver isso de uma maneira até diferente, para que a gente possa realmente atuar de maneira melhor em servir a comunidade de União da Vitória. Eu estava dizendo, e vi até o vereador Jair dizer do deputado, e eu quero até aqui, senhor presidente, senhores vereadores, expressar os meus votos. Eu votei realmente para o governador Roberto Requião, votei para o deputado federal por Reinaldo Stefanos e apoiei a candidatura do Alexandre Cury para estadual. E tenho me empenhado no sentido de que a gente realmente possa fazer com que os pequenos e poucos votos que esses homens ganharam aqui na Vitória através do nosso pequeno trabalho também, em função da pequena liderança que a gente consegue ter entre os amigos, mas fazer com que esse esforço seja canalizado para a nossa cidade de União da Vitória. E acredito que a gente possa fazer isso. Eu conversei até com o deputado Alexandre Cury, e ele disse, olha, com relação às verbas para a rodoviária e com relação ao anel viário, que já é uma obra afeta ao deputado Pedro Ivo, eu acho que as coisas são solucionadas. Acho que outras obras ainda podemos rever, e ainda há compromissos políticos do prefeito Uso e do governador, que a gente não sabe como é que vai ser colocado isso e, em questão de verba, o que vai ser feito e remanejado. Mas eu quero dizer que minha parte está fazendo isso, e aqui quero dizer ao secretário da Agricultura Pires, que eu, mês que vem, estarei indo a Brasília, e é fundamental que a gente que apoiou o Stefanos possa realmente fazer alguma coisa, dizendo no sentido de que ele possa ajudar a União da Vitória e que tenha realmente um compromisso, como também a gente que não apoiou, mas sabe que detentor de voto grande aqui na Vitória é o deputado Ayrton Roveda a nível federal, também cobrar dele um posicionamento bom com relação a Bento Munhoz, com relação a colégios agrícolas, a colégios técnicos nessa área que realmente o governo quer fazer uma grande inserção. Quando eu falo em agricultura, e eu estava esse dia até conversei com o deputado Pedro Ivo, e o Pedro Ivo me falava que teria interesse grande de ocupar aqui num espaço de União da Vitória a Secretaria da Agricultura. E me parece que o Pedro Ivo agora, com esses votos que ele teve aqui, 10 mil votos, é o grande interlocutor de toda a Câmara aqui, já que eu converso, o Jair Brunel conversa, o Sérgio está conversando, o Gilmar conversa, então o Pedro Ivo está respondendo por uma grande atuação em União da Vitória. E ele me disse que trocaria, talvez,
precisaria da Secretaria de Agricultura, em função de que o secretário atual é um secretário mais ou menos ligado nas ideologias e no trabalho que o Pedro Ivo quer fazer inserção na região, e ele acha que esse secretário ajudaria muito ele. Mas também não é um problema nosso de comando político. Eu sei que hoje a educação, a Secretaria de Trabalho e a Emater é comando e indicação do deputado Pedro Ivo. Nós sabemos também que a indicação da saúde, do Detran, da agricultura, é do deputado Antônio Martins Anibelo. E sabemos que o nosso deputado Alexandre Cury tem a indicação da Coapar. Mas nós estamos ainda cegos e ainda não sabemos quem pode comandar o IAP, quem comanda a Polícia Militar, quem comanda a Delegacia, quem comanda o DR. E nós temos essas indicações que não sabemos ainda politicamente quem é que tem influência e quem é que diz que tem o manto. Na verdade, é a preocupação nossa de sabermos, porque na verdade nós temos cobrança. Hoje nós temos o Sérgio aqui, que é secretário de Saúde, está aqui diretamente conosco, toda hora sendo cobrado e está fazendo os esclarecimentos, como o José Jasco aqui da Educação, que veio, como qualquer outro companheiro nosso de trabalho, independente da sigla partidária, é bom que se entenda, vem aqui esclarecer para que a gente possa ajudar. Independente das nossas colocações políticas, nós temos que fazer a briga por União da Vitória. A gente pode sentir no peito o ciúme, e na política não adianta você dizer que não tem ciúme e inveja, ela é inerente à força de um outro político. Se alguém conquistar uma obra, a gente pode até aplaudir, mas se diz, mas meu Deus, puta, que bom que eu tivesse feito essa obra. Essa é a força política. Essa é a força que nós temos que lutar, cada um com os seus deputados, cada um com a sua força política, para que a gente consiga fazer. E cada um faz o seu jogo. Eu só quero dizer com relação ao Alexandre Cury, não tem requerimento, não mandamos nada, não escutamos ninguém, estamos aí para trabalhar. Tomara que ele consiga fazer um belo trabalho, como eu também torço para o Anibele, que torço para o Pedro Ivo, que torço para o Ayrton Roveda, para o Stefanes, e até quero que o Valdir Ossoni, que foi meu companheiro por 20 anos, também, se puder um dia ajudar, oxalá, vamos lutar. Cada um tem o seu compromisso, e aqueles que até não podem, também tem que fazer o papel de oposição. Não há nenhum impedimento, nem nessa casa, nem na Assembleia, nem na Câmara Federal, de que todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Tem gente que tem que ocupar o papel de oposição. E é esse que é dado o papel de oposição, a gente tem que respeitar. Nada impede que a gente não discuta. Mas o direito de oposição, isso é dado. Ninguém gosta de ser agredido, ninguém gosta que o seu nome seja falado mal, ninguém gosta que a imprensa fale as coisas que a gente pensa e que a gente não fale. Mas às vezes acontece. Então é nesse sentido que eu acho também que politicamente a gente vai tentar se encontrar e cobrar do nosso deputado. No nosso grupo político, com certeza, nós estamos fazendo a cobrança, estamos tentando se reunir, e é claro que cada indicação também não depende só de União da Vitória. Nós dependemos hoje também de uma região. Se nós temos 9 prefeitos, nós temos que escutar também, às vezes, na política, a indicação de outros prefeitos. Por que todos os indicados teriam que ser de União da Vitória? Porque os outros municípios também estão tentando pleitear e brigar. E eles também têm força para isso. Mas, por isso que eu digo que a gente vai continuar essa luta, vai continuar essa discussão, e a gente tem, às vezes, que torcer para que as coisas vão bem. Vão bem pessoalmente, e principalmente, se não for bem pessoalmente, que vá muito bem a nível de causa pública, que é o povo de União da Vitória. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 16 de abril de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite.